Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E estamos falando e vendo o que a Bíblia nos diz sobre a verdade do Evangelho. É uma decisão de suma importância na vida de cada pessoa. Saber o que a Bíblia diz e qual é a condição da alma deles, a certeza sobre destino final. Nós temos aqui um registro que nos avisa, que nos orienta, que afirma como é possível conhecer a verdade sobre perdão do pecado, a salvação da nossa alma, ter morada na presença de Deus para sempre. E essa semana gostaria ver uns versículos aqui em João capítulo 8 para esclarecer a verdade do Evangelho sobre uma dúvida que algumas pessoas poderiam ter. Há muitas pessoas neste mundo, muitas pessoas dentro das igrejas, que eles pensam, eu estou bem. A minha situação na eternidade é tranquila, porque eu tenho anos na igreja, porque a minha família é cristã, porque eu nasci numa família evangélica. Eu estou bem, pastor, não se preocupe. E gostaria de ver o que Jesus falava sobre essa ideia, esse pensamento, que eu estou bem, eu não estou preocupado no meu destino final, porque a minha família é crente. Vamos ver o que João 8 diz. João 8, 33, Jesus estava falando e diz, aqui, ele e os judeus conversando, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Jesus estava falando palavras fortes aqui, uma verdade forte para os judeus. E o pensamento que eles tinham é um pensamento que existe na mente de muitas pessoas até hoje. Eu sou descendente de, eu sou filho de, e por isso eu não estou preocupado. Meu amigo, vou falar bem claro, bem aberto aqui no início. Só porque seu avô, ou seu pai, ou sua mãe era crente, ou eles frequentaram uma igreja, isso não automaticamente coloca a você dentro da família de Deus. Não, mas pastor, não é assim não. Mas é a Bíblia, é Jesus Cristo que disse isso. Ele olhava para descendente de Abraão e disse, a minha palavra não entra em vós. Ele disse, vocês não são filhos de Deus, são servos do pecado. Às vezes nós confiamos numa realidade que não existe. Às vezes nossa confiança está colocada numa coisa que não presta. E há pessoas hoje em dia que eles pensam, bom, meu avô era pastor, a minha tia era missionária, os meus pais sempre nos levavam à igreja, eu venho de uma família cristã, eu conheço a Bíblia, eu conheço sobre Jesus, eu já ouvi muito sobre evangelho e salvação e perdão. Não, pastor, eu estou tranquilo, eu estou de boa. Meu amigo, por ser descendente de pais ou avós cristãos, isso não automaticamente coloca você dentro da família de Deus. Essa é que Jesus Cristo estava tentando ensinar aos judeus. E ele disse aqui algo que aplica a nós hoje também. Eles disseram, nós somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Peraí. Ô judeu, ô meu amigo, como você vai dizer nunca servimos ninguém? Você está esquecendo das Escrituras? Você está esquecendo da tua própria história, da tua nação? Se vocês nunca serviram a ninguém, por que Deus tinha que chamar a Moisés? E por que ele voltou para o Egito? E por que as 10 pragas Deus mandou sobre o Egito? E por que Deus abriu o mar vermelho? E por que Deus chamou esse líder e seu irmão Arão para libertar vocês, se vocês não estavam servindo a ninguém? Nós nem lembramos corretamente, verdadeiramente, a nossa própria história.
Mesmo que nós temos uma certeza, uma confiança, muitas vezes nem falamos a verdade. Os judeus disseram, nunca servimos a ninguém. Não, vocês serviram por 400 anos. Por séculos vocês estavam na escravidão lá no Egito. Vocês esqueceram disso? Não, mas eu sou filho de pais cristãos, pastor. Eu estou bem. Não, eu sei que eu vou para o céu, porque eu sempre estava na igreja, sempre participei no evangelho, meus pais sempre nos levavam. Eu estava, desde o berço, eu estava na igreja, pastor. Você está esquecendo do seu mestre, chamado pecado? O seu dono. Porque quem comete pecado, Jesus disse, é servo do pecado. Mesmo que nascemos numa família com pais cristãos, nós temos um problema chamado pecado. Cada ser humano. 3 coisas rapidamente. Primeiramente, nós temos que entender que o nosso nascimento físico não muda nada sobre a questão da nossa salvação. O meu nascimento, se eu nasci numa família rica, se eu nasci numa família pobre, se eu nasci numa família mexicana, ou boliviana, ou europeu, ou africano, ou brasileiro, não importa na família em que eu nasci, o meu nascimento físico não pode mudar nada em questão da salvação da minha alma, o meu destino final. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem clara que cada ser humano, não importa a família biológica em qual nascemos, todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos já sendo pecadores. Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós, nascendo em qualquer família, nascemos pecadores. Sob a condenação do pecado. Escravos ao pecado. Essa é a realidade de cada ser humano. Você poderia ter nascido numa família real, em qualquer nação neste mundo. Você nasceu pecador também. Pecadora também. Você poderia ter nascido numa família da alta sociedade, uma família com bens, uma família rica, uma família respeitosa, uma família que procura fazer o bem, uma família religiosa, mas mesmo assim você nasceu pecador. E Hebreus 9, 27 diz que já foi ordenado para o homem morrer uma vez. E depois disso, o juízo. Não importa na família que eu nasci, já nascendo fisicamente neste mundo, por ter nascido, vai chegar o dia da minha morte. E depois da minha morte, vou aparecer diante de Deus, no juízo de Deus. E, se eu sou julgado pelas minhas obras, Apocalipse capítulo 20 diz que qualquer que está julgado pelas obras que estão contidos nos livros, naquele grande trono branco, quem seja julgado conforme as obras dele, será lançado no lago de fogo. Minhas obras nunca serão suficientes para me justificar diante de um Deus todo santo. Todos vamos morrer. E por ser pecadores, estamos em perigo da condenação. Sendo nascido uma vez, isso me dá a sentença de condenação. Se eu só nasço uma vez, eu vou morrer 2 vezes. Eu nasci numa família que sempre foi para a igreja. Se você nasceu uma só vez, você está debaixo da condenação por causa do teu pecado. A segunda coisa, a decisão de aceitar Cristo como Salvador, a decisão de receber perdão e salvação, é uma decisão individual. Cada pessoa precisa tomar aquela decisão. Os pais não podem tomar a decisão para os filhos. Os filhos não podem tomar a decisão para os pais. Cada pessoa toma sua própria decisão sobre pecado, salvação, destino eterno. A decisão é individual. Bom, meus pais sempre queriam, e eu sei que por causa das orações... Não, você tem uma decisão. Você reconhece sua necessidade espiritual? Você entende que por causa do pecado você merece condenação?
Você sabe que Deus, na grande misericórdia dele, enviou seu Filho unigênito e Jesus Cristo sofreu a sua penalidade para oferecer gratuitamente perdão e salvação? Você, pessoalmente, individualmente, você está disposto a receber presente de vida eterna? Porque seu pai não pode tomar essa decisão para você. A sua mãe não pode tomar aquela decisão para você. Você vai tomar a decisão. Em Ezequiel 18, Deus estava condenando a nação por causa do pecado. E disse algumas coisas fortes, mas vemos aqui que a decisão e a ação de um não ia passar para o outro. Ezequiel 18, versículos 19 e 20, mas dizeis, porque não levará o filho à iniquidade do pai. Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A nação de Israel, nos tempos antigos, eles pensavam, bom, nossos pais foram os que fizeram isso, os que viram isso, que Deus fez aquilo para eles, e por ser os descendentes deles, nós estamos tranquilos. E Deus diz, não, vocês pecaram e por isso serão castigados. Mas, se essa geração se arrepende, e vocês buscam o Senhor e andam na justiça, reto, conforme a lei de Deus, mesmo que seus pais pecaram, mesmo que seus pais desobedeceram, eu vou salvar a nação. E Deus estava, em tempo antigo, falando politicamente sobre a nação de Judá. Ele estava dizendo, cada geração, você toma a sua decisão. Você decide se você quer sofrer a consequência da condenação ou se você vai se arrepender e buscar a Deus para salvar a tua alma, a tua vida. E ele disse, o filho leva as consequências da decisão dele. O pai, as consequências da decisão dele, está sobre ele. E eles não compartem. A decisão para você ter certeza de vida eterna é individual. Seus pais podem desejar o melhor para você. Eles podem te levar à igreja para você ouvir, ter acesso à verdade, ouvir a verdade, ter conhecimento da verdade. Eles podem levar você até o ponto de encontro com a verdade, mas eles não podem aceitar a verdade ou crer na verdade para você. Você tem que tomar aquela decisão. E vemos depois a última coisa, a condenação dos filhos biológicos de Abraão e a salvação dos gentios. Jesus falava aí, e em outras passagens da Bíblia também, vemos Deus avisando o povo de Israel que por causa da rebelião, a rebeldia, a desobediência deles, seriam condenados e as pessoas das outras nações, incrédulas, iam honrar e buscar a Deus e seriam salvos por causa da fé deles. Não era questão de descendência. Não era questão de ter o sangue de Abraão correndo nas veias. Era uma questão de fé, uma decisão daquela pessoa. Em Malaquias 1, versículo 11, Deus falava aos judeus quando ele estava bravo com eles, porque eles estavam desonrando a Deus nos sacrifícios e nos holocaustos e nas ofertas e tudo. E Deus falava, vocês estão desprezando o meu nome e os estrangeiros. Meu nome será exaltado entre eles. Por quê? Porque eles tomariam a decisão, não confiando na descendência, tomando a decisão. Eu vou buscar o Deus verdadeiro. Eu quero conhecer Ele. Eu quero ser abençoado por Ele. Eu quero ser salvo por Ele. Eu quero andar em comunhão com Ele. E não importa a nação a qual a pessoa pertencia, não importa sobre qual o sangue de quem estava correndo nas veias deles, não importava qual foi a religião da família deles, a pessoa que queria conhecer a Deus poderia. A Bíblia dá a imagem no livro de Apocalipse, no fim dos tempos, de uma grande multidão ao redor do trono de Deus, lá no céu. De pessoas de todas as tribos, línguas, nações, todo. Porque as pessoas que querem ser salvos não dependem no sangue, não dependem na descendência. É uma decisão individual que cada pessoa precisa tomar. No registro bíblico, nós vemos exemplos, vários exemplos. Raabe era uma mulher cananita, não era da nação de Israel, mas por
temer a Deus e por crer nele, ela foi salva, resgatada da destruição de Jericó. Ela entrou na linhagem do Messias. Ruth, um outro exemplo. Houve homens, houve mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que eram gentios, que temeram a Deus, que buscaram a Deus e conhecendo a Ele, creram nele e foram salvos. E daí andaram no caminho do Senhor, mas a decisão foi deles. Não foram salvos porque era de tal família, não foram condenados porque eram de tal família. Foram salvos porque eles buscaram o verdadeiro Deus. E quando acharam, creram nele. E meu amigo, tem que ter um momento na tua vida quando você, entendendo a consequência final do pecado, que você toma a decisão de você, pessoalmente, colocar sua fé em Jesus Cristo, recebendo a Ele como o Salvador pessoal. Porque nascer numa família evangélica não salva. Quem crê nele, Jesus falou, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. E crer não é conhecer coisas aqui, ou concordar comigo aqui. Crer é questão da tua fé, a fé do teu coração. Você depositando na pessoa de Jesus Cristo para ser o teu Salvador pessoal. Você já tomou aquela decisão? Jesus é teu Salvador pessoal? Você estava confiando na história da tua família ou a história religiosa, espiritual? Você estava confiando na fé dos pais? Você estava se conformando ao padrão que os seus pais te ensinaram? Ou houve um dia, um momento na tua vida quando você tomou decisão própria de receber o dom gratuito de perdão e salvação? Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco e seria nosso grande prazer te mostrar pelas Escrituras como você pode e precisa tomar aquela decisão pessoalmente para receber Jesus como teu Salvador pessoal, para ser perdoado, salvo, adotado na família de Deus para sempre. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe. Até a próxima.